Luciano, um ponto que gera um pouco de dúvida quando a gente fala em risco cardiovascular no paciente com diabetes tipo 1 é no que se refere à dislipidemia. Dislipidemia, a gente sempre tem várias diretrizes, cada uma falando uma coisa diferente, mas especificamente no diabetes tipo 1, muda um pouco, porque é um paciente que às vezes é muito jovem, né? Foi diagnosticado ainda na infância, ele tem pouco tempo de diagnóstico, não é como um paciente com diabetes tipo 2, que ao diagnóstico ele já tem ali anos de resistência insulínica, né? Muitas vezes já tem doença endotelial, doença aterosclerótica instalada. O paciente com diabetes tipo 1 não é bem assim. Como é que seria a avaliação de risco e como é principalmente o manejo da dislipidemia nesses pacientes? Aí tem a particularidade justamente por a gente não ter muito estudo prospectivo em relação ao uso de tratamento, né, hipolipemiante, né? Se você usar estatina em DM1, a gente não tem o dado que a gente tem com o DM2 e com outros cenários, né? Como a doença atinge uma população mais jovem, você vai pegar uma faixa etária um pouquinho menor e fica essa discussão de em que momento, em que idade você vai começar realmente ali a usar a estatina. E essa dúvida é tão grande que os próprios guidelines, acaba cada guideline colocando uma informação um pouquinho diferente, né? Então, se a gente for pegar o ADA, os guidelines americanos de cardiologia, eles vão colocar uma estratificação muito parecida com a estratificação que a gente faz do paciente, às vezes até o não diabético, né? Ele bota aquela faixa entre os 40 e os 70 anos, a partir dos 40 anos você deveria começar estatina, no caso, potência intermediária, né? Bota moderada potência. A não ser que tenha fatores de risco, né? Se for mais jovem e você já tiver fator de risco associado antes, aí ele já coloca. Mas ele não cita dentro desses fatores a história de tempo de diabetes, que às vezes a gente já vê outros guidelines citando, inclusive, né? O brasileiro. O brasileiro aí vai ser essa diferença. O guideline da SPAD, que é um instituto de endocrinologia pediátrica mais relacionado com a pediatria, um pouquinho mais precoce, ele coloca que se o paciente com DM1 tiver LDL acima de 160 persistentemente ou acima de 130 mais um fator de risco, ele já deveria começar a estatina também, aí, independentemente da história da idade. A partir de 10 anos de idade, você já poderia considerar isso, né? Então, assim, se você pegar uma criança que tem DM1, tiver um LDL acima de 160, você já vai começar a estatina. Veja que 160 é um ponto de corte ali que não pega o ponto de corte para hipercol familiar, né? Assim, o paciente não vai ter DM1 e hipercol familiar. Às vezes tem algum erro alimentar, você pode tentar fazer outra coisa para tentar baixar um pouquinho. Mas se ele tiver acima de 130 com outro fator de risco, no caso, DM1 obeso, que hoje é uma realidade diferente, né? DM1... metabólica, que tem bocado hoje em dia, já né? vai cair nesse cenário e que aí deveria começar estatina. O guideline brasileiro, né? Ele já considera o tempo, né? Considera o tempo. Ele bota que se tiver DM1 com mais de 20 anos doença, naquele que foi diagnosticado depois dos 18 anos, é um adulto. A gente vai criar os dois pontos, né? Vai botar 20 anos e bota uma idade aí de 38, né? Isso. Vai quase os 40 da diretriz da ADA. Antes disso ele não considera, mas aí fica essa dúvida. Vamos dizer, se a criança foi diagnosticada com DM1 com 15 anos, né? Ele diz 20 anos depois dos 18. Aí 15 anos com 20 ele vai ter 35. Quando tiver 38, qual a diferença dele em relação ao que tiver depois dos 18? Né? Você perde, né? Mas eu acho que foi uma tentativa da diretriz de dar orientação, dar um norte. Então, acima de 20 anos, no paciente que foi diagnosticado depois de 18, é um paciente de muito alto risco. E aí você vai buscar uma meta abaixo de 50, fazer estatina de alta potência. E aí, lembrar, então, resumindo, basicamente, seria meio essa ideia de você já fazer estatina com pelo menos uma potência intermediária, colocando uma meta de LDL abaixo de 100, uma coisa ou outra, né? E tendo esse destaque de que se ele tem 130 mais um fator de risco, você deveria considerar usar estatina, acima de 160 persistentemente, você poderia já começar um tratamento baseado no risco associado ao DM1. A brasileira ela também bota que naquele paciente que não tem fatores de risco associados, tem menos de 20 anos de diabetes, poder usar uma calculadora de risco, que é a Steno. Você acha lá, bota lá no Google, você acha fácil para calcular. A SBD, ela, para os pacientes com diabetes tipo 2 que não tem fatores de risco, ela considera idade, né? Para o diabetes tipo 1, não. Ela recomenda utilizar a Steno. Isso. Ou se tiver algum estratificador de alto risco, como por exemplo hipertensão, tabagismo. Já é alto risco e vai começar a estatina para deixar LDL abaixo de 70. Se tiver 3 fatores de
alto risco, né? Vira muito passaria a ser muito alto risco. Ou se tiver um fator de muito alto risco. Por exemplo, LDL maior que 190, doença cardiovascular já instalada. Retinopatia proliferativa. Ou é a questão da idade, do tempo, né? Acima de 20 anos. Eles colocam muito. E claro, se tiver tido evento, aí não tem nem o que discutir, né, minha gente? Se tiver evento, já é prevenção secundária. Lembrar, até a gente já citou, talvez o que fuja um pouquinho do mais racional, mais lógico, é o paciente com LADA, né? Que aí talvez é aquele que começou um DM1, mas começou lá pros 30. Então aí ele já vai ficar meio perdido total. Aí é que não vai ter dado. Se a gente tem pouco dado com DM1 com LADA. Porque se a gente for extrapolar, né? A gente, por exemplo, a diretriz brasileira coloca que se for DM2 acima de 50 anos é alto risco, né? Se você pensar no cenário do paciente com DM1, ele com um homem com 50 anos de idade, ele já vai ter mais de 30 anos de doença, né? Assim, se for DM1 da forma mais clássica, ali, juvenil, né? Mas o LADA, não. 30 anos de DM1 ele não ter nada, né? Não tem uma arteriosclerosezinha ali. Né? Esse é um tópico interessante, assim. Acho que todo mundo já teve aquele paciente jovem no consultório com diabetes tipo 1, com LDL alto. Meu último caso é uma menina, 20 anos mais ou menos, com LDL ali 170, tem mais nada, magra, não tem hipertensão, não tem história familiar. Coloquei ela na calculadora estendo, baixo risco, mas por essa história do LDL persistentemente maior que 160, eu comecei a estatina.